estava discutindo, eu não vou abrir o nome, mas um pastor sobre isso, né? Que ele tem uma opinião que ele falou o seguinte, olha, eu acho que nenhum nem outro. Ele falou assim, não acredito nem 100% no livre-arbítrio, nem 100%... Porque é o seguinte, ele falou, cara, eu acho que existe um arco na sua vida. O arco longo tá escrito já. Existe um arco longo, mas até lá, cara, existe o livre-arbítrio. As ramificações, entendeu? Assim, e em partes eu estou a discutir ainda sobre isso. Não, mas é interessante. Mas é o que me parece fazer algum sentido, entendeu? Você até se pegar Sansão, no final da vida dele, pum, você tem um arco ali e tal, mas ao longo da vida acontece várias coisas. O problema é que, assim, até quem é calvinista raiz mesmo, que acredita nas Institutas de Calvino, que é o livro que ele fala lá, tanto da predestinação, eles argumentam o seguinte, que o livre-arbítrio é um engano, porque a gente não... Tem um monte de coisa que você não pode escolher. Sim. Você não escolheu nascer homem. Você não escolheu nascer brasileiro. Você não escolheu nascer filho da sua mãe e do seu pai. Mas o livre-arbítrio, ele fala sobre o que fazer com as condições, Exatamente, né? Esse é o argumento que eu ia dar. O livre-arbítrio não significa que você pode fazer qualquer... É a mesma coisa... Quer ver? Eu vou colocar o contraponto do livre-arbítrio. A onipotência. O fato de Deus ser onipotente não significa que ele pode fazer qualquer coisa indistintamente. Senão eu caio naquela pegadinha do ateu que pergunta assim, Deus é onipotente? Ele pode fazer uma pedra que nem ele pode carregar? Isso é uma pegadinha, porque se Deus puder criar uma pedra que nem ele pode carregar, ele deixa de ser onipotente, porque ele não pode carregar aquela pedra. Pô, mas é um looping se ele não pode, total paradoxo na sua cabeça. Se ele não pode criar aquela pedra que ele não pode carregar, de novo ele não tem onipotência, porque ele não pode criar aquela pedra. Então, a onipotência de Deus não significa que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. A própria Bíblia que fala que Deus é onipotente, pantokrator em grego, é a mesma Bíblia que fala um monte de coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode dar a glória dele para outro. Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. Senão, tanto o ateísmo quanto o crente estava certo. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Mas ele não pode ou ele não faz? Ele não faz por quê? Deus... Não, porque assim, uma coisa, ele não pode pecar. Ou ele não peca porque ele... Exatamente. Lembremos uma coisa. Pode mentir porque ele não consegue mentir. Quando eu falo, por exemplo, assim, eu não posso matar o Tiago, é diferente de falar assim, eu não posso carregar um elefante nas costas. Sim. Quando eu falo eu não posso carregar um elefante, é porque aquilo está acima da minha potencialidade. Quando eu falo eu não posso matar o Tiago, é que aquilo é proibido, mas eu tenho condições de fazer aquilo. Quando a Bíblia fala que Deus não pode mentir, não pode, é porque diferente de nós, primeiro que a gente quer comparar muito Deus com a gente, isso é complicado. Que é como o nosso entendimento permite que a gente compreenda. Mas né? a gente tem que tomar cuidado com isso. Você está certo, mas a teologia fala que Deus é o ens supremum, absolutum. O que significa a palavra absoluto? Completamente solto, absoluto. Não tem nada na natureza que compare Deus. Quando o pessoal quer explicar a trindade, por exemplo, se valendo da matemática, vai dar ruim. Porque o 3 da matemática é um número que eu posso acrescentar 1 e vira 4. Eu posso multiplicar por 2 ele vira 6. Eu posso multiplicar por ele mesmo e vira 9. O número 3 da trindade não é da matemática. Não tem como subtrair, ficar 2. Não são 3 deuses. Então a comparação é complicada. Eu falo, não, Deus é 3 em 1, assim como a água está em estado líquido, sólido e gasoso, 3 em 1. Ou o sol, que é calor, luz e... Não existe isso. Deus é incomparável. Mas isso é bem falado em tudo que é... Mas não é bíblico. É aquele detalhe que a gente fala que o pessoal está sendo muito cultura cristã e pouco bíblico. Isaías, Deus fala, a quem vocês me compararão para que eu lhes seja igual? Não há ninguém antes de mim, nem outro. Então, o que é essa onipotência de Deus? Veja bem, Deus é, antes de tudo, coerente com o seu caráter. Deus não duela com o seu caráter. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, ou pudesse fazer uma bola quadrada, ele não seria todo-poderoso, ele seria ilógico. E Deus é lógico. Então ele não duela com a vontade dele. Então, assim como a onipotência de Deus não significa poder fazer qualquer coisa indistintamente de maneira ilógica, que tornaria Deus alguém não lógico, e ele é o logos, ele é razão. Da mesma maneira, o livre-arbítrio não significa que eu posso fazer qualquer coisa indistintamente ou que o fato de eu não poder fazer tudo já é uma prova de que o livre-arbítrio não existe.
nós podemos fazer dentro de um critério. Então, como se fala assim, olha, Rodrigo, você vai trabalhar aqui no Grupo Primo, tá certo? Você pode usar essa sala aqui se você quiser à vontade, tá bom? O banheiro tá ali, você pode ali, tomar um café, um suco, um chá, uma água, pode ficar à vontade e tudo mais, tá bom? Dentro dessa esfera aqui você pode agir. Agora você vai ver se você vai agir de maneira boa, a ponto de você ganhar uma promoção aqui, ou se você vai agir de uma maneira ruim, a ponto de eu ter que te demitir amanhã. Sim. Você me deu um livre-arbítrio. Então aqui, você até fala comigo assim, Rodrigo, você nem vai bater cartão. Você pode trabalhar da sua casa se você quiser. Só que no final do mês eu vou querer resultado. Sim. Você me deu critérios dentro do livre-arbítrio. Então, quer dizer, é uma liberdade controlada. Eu não tenho liberdade para chegar na sua sala agora, abrir a porta e botar o pé em cima da mesa. Você falou onde eu podia andar. Então, o livre-arbítrio humano isso aqui você pode fazer. Lembra no Jardim do Éden? De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas essa aqui, se vocês comerem, vai ter consequência. Agora, tem um detalhe a mais que nós temos que entender nisso aí com relação ao futuro. Para mim, o futuro é uma coisa hipotética. Deus, por ser onisciente, eu falei da onipotência de Deus, vamos falar da onisciência dele. Verdade. Se não existisse, de fato, o livre-arbítrio, não teria sentido nenhum Jesus ficar até o final ali, brigando por Judas. Certeza. Aí eu já chegava e nem ficava triste. Boa colocação que você fez. Se não tem o livre-arbítrio, o Espírito Santo é o maior mentiroso que tem. Porque a Bíblia fala que ele fica apelando aos corações para as pessoas se salvarem. Então ele é Deus. O Espírito Santo é o pior farsante que tem. Porque está escrito quem vai ser salvo, quem não vai, quem vai acreditar. Exatamente, não vai. Mas como é que a gente entende isso? Lembra que agora tá muito aí com Deadpool em Wolverine? Eu não assisti, cara. Eu também não. Maíra não gosta dessas coisas. Eu também não tô achando muito zoado. Vamos ver, gente. Mas o parceiro mas de qualquer As mulheres não maneira. gostam de filme de Por que eu peguei o Deadpool e o Wolverine aí, ou mesmo... O Rodrigo que trouxe assunto. Eu trouxe o assunto. não trouxe nada, não. Aí eu vou falar com a Maria. Com a Maíra. Vou falar com a Maíra. O Rodrigo sugeriu. O pastor da Bíblia, o mestre da Bíblia. O Spider-Man também tem agora, né? Porque eu esqueci o metaverso e tudo mais. Multiverso. Ou seja, multiverso. Tanto o Wolverine como Deadpool, comecei, tá tendo muito esse lance de multiverso. A teoria de que existem universos em paralelos e que existe um outro eu de mim em outro lugar e tudo mais. Embora eu acho tudo isso uma bobagem, mesmo que tenha cientistas falando disso, com todo respeito, é uma grande de uma besteira. E tem muito acadêmico falando isso aí de multiverso, não tem nenhuma prova matemática, científica disso. E não adianta ninguém mandar mensagenzinha, Rodrigo tá falando bobagem, não tem. Marcelo Geisler, que é um grande acadêmico brasileiro, professor na Europa, ele falou assim, esse negócio de universos paralelos, isso é a pior estupidez que tem. Você entende? Não existe nada disso. Isso é fantasioso como Saci Pererê. Aí o cético agora sou eu. Mas está na onda falar de universos paralelos. O que eu acredito? Embora eu não creia em universo paralelo, eu creio que a vida salvando a providência divina, deixando a providência divina destacada, é um jogo de dados. Por quê? Quando o seu pai teve relação sexual com sua mãe, milhões de espermatozoides saíram do seu pai. E apenas um fecundou o óvulo. Se eu transformar isso em cálculos matemáticos, a chance matemática de estar você aqui e não o outro, ela é diminuta. Eu tenho essas contas, eu não tenho de cor aqui, mas eu tenho essas contas, eu posso mandar depois para vocês. A chance matemática de você ter nascido é mais rara do que se você fizesse agora um concurso com uma única vaga, tendo 770 bilhões de pessoas inscritas. Imagina que houvesse agora um concurso com 770 bilhões de pessoas inscritas e apenas uma vaga. E você se inscreve. E é pra você estudar muito, né? Tem que estudar muito. E você ganha. É loucura. É loucura. Por quê? Se o seu pai tivesse tido relação sexual com sua mãe 1 minuto depois, ou 1 minuto antes, teria nascido outra pessoa e não você. Aí você pega tudo isso, eu não estou divagando não, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com esses dados aqui. Porque, veja bem, no mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Eu não sei quantos bilhões de pessoas tinha quando eu nasci, mas tinha bilhões. Nesse mundo de bilhões de pessoas, teve que ter a coincidência do meu pai conhecer a minha mãe. E para que essa coincidência formasse o Rodrigo, eles tinham que ter a relação sexual
naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo. Que se fosse alguns segundos depois, o espermatozoide que alcançaria o óvulo seria outro e não esse que me formou. Vocês estão entendendo? Uhum. Até nota de rodapé, é essa a explicação que eu dou para as passagens bíblicas que falam que Deus me escolheu. Porque muita gente que acredita na predestinação usa esse argumento. Só o fato de falar que Deus te escolheu já implica que ele rejeitou outros. Como é que não tem predestinação? Essa é uma boa possibilidade, Né? para essa Só explicação. que eu explico o seguinte, ele me escolheu porque poderia estar, por isso que eu comecei com o metaverso, bilhões de outros poderiam estar aqui. Mas Deus escolheu aquele espermatozoide para fecundar o óvulo porque ele queria o Lucão, ele queria o Kaique, ele queria o Rodrigo, ele queria o Thiago. Ele me quis. Então todos os que nascem nesse mundo nascem por uma escolha divina. Porque se fosse só um espermatozoide para um óvulo, é fácil. Legal isso pro Deus me escolheu, né? Todo mundo foi Pode escolhido. ter a ver Pô, com isso essa dá lógica, uma né? terapia tremenda. Você que está me assistindo, por mais que você se sinta rejeitado, ninguém gosta de você, você se sente o cocô do cavalo do bandido, só de você existir, Deus te escolheu. Ele te deu o dom da vida. Porque ele podia ter colocado outro. Por que ele escolheu eu? Não sei. É por isso que tem também, falam, por isso a vida é sagrada? A vida é sagrada, exatamente. A sua filhinha é fruto do seu amor com a sua esposa. Mas Deus escolheu ela. Por isso que ele falou assim, como eu quero ela, a relação vai acontecer nesse dia. E ainda que você seja fruto de uma relação que não foi de amor, que foi uma relação fortuita, que o cara só encontrou com a mulher ali, deu uma bimbada, a mulher pegou e engravidou, ainda que seja uma situação dessa, Deus falou o seguinte, olha, eu não queria essa relação sexual aqui. Eles nem se amam. Mas como Deus é especialista em reciclagem, até dessa relação sexual que ele não queria, ele tira uma bênção. Como aquele artista que vai lá no meio do lixo e tira uma obra de arte lá. Então todos somos escolhidos. Ponto. Segunda situação que todos somos escolhidos. Uma vez que Deus nos escolheu para viver, ele nos escolhe para ser salvos. Tá certo? Ele quer que eu seja salvo. Só que essa segunda escolha dele pode ser frustrada. Aí entra uma frase de Santo Agostinho no comentário que ele faz a Lucas, no Evangelho de Lucas. Santo Agostinho diz o seguinte: Deus, que te deu a vida sem a sua escolha, não te salvará sem ela. E olha que Santo Agostinho tinha um pezinho no predestinação, hein? Depois eu conto sobre isso aqui. sim. Agora, com relação à história, vamos voltar para o metaverso. Existem bilhões de outras possibilidades que poderiam ter acontecido, não tem? Se a gente voltasse no passado, num loop do tempo aí, e eu matasse Adolf Hitler, e não tivesse o holocausto nazista, e aqueles 6 bilhões de judeus que morreram não tivessem morrido em Auschwitz, tivessem tido famílias, talvez existiriam crianças que hoje não existiriam, talvez a história ia ter um comportamento completamente diferente. Lembra aquele filme Efeito Butterfly? Sim. Que o sujeito fala, se você mudar uma coisinha no passado, Mano, esse filme é terrível, cara. Dá uma angústia. nem o grupo primo talvez existiria hoje. Então Deus, como ele é onisciente, ele sabe até o que não aconteceu. Porque ele conhece todas as possibilidades. Deus é como aquele jogador de xadrez, o Gasparov, que ele está jogando com você, ele está pelo menos umas 4 ou 5 jogadas na sua frente. Por quê? Ele tem na mente dele todas as jogadas possíveis que você pode fazer e o que pode acontecer dependendo delas. Você está entendendo? Quando você faz uma jogada, você já eliminou outra. Mas ele, como um bom jogador de xadrez, ele sabia o que poderia ter acontecido se você tivesse colocado a torre aqui e não onde você colocou. Tipo, o futuro é previsível até o ponto que você muda alguma decisão. Exatamente. A única diferença entre Deus e Gasparov é que Deus não sabe apenas as possibilidades, ele sabe também as possibilidades, mas ele sabe o que vai acontecer. O Gasparov, quando vai jogar xadrez, ele só sabe as possibilidades de jogada. Mas Deus sabe as possibilidades e sabe que jogada você vai ter. Aí, como ele já sabe a jogada, Deus é como se fosse alguém que assistiu o filme antes, e por ter assistido o filme antes, ele sabe o que vai acontecer. Então eu estou assistindo lá o filme, né? Olha, agora a menina vai sair do apartamento, vamos supor que eu sou aquele chato que dá spoiler toda hora, ela vai sair do apartamento, mas o bandido vai estar esperando ela na sacada. Pô, o que você contou isso?
Como é que você sabe? Você escreveu o filme? Não. Você escreveu o roteiro? Não. Você estava lá? Não. Como é que você sabe? É porque eu assisti o filme antes. Por ter assistido o filme antes, eu posso contar o que vai acontecer, mesmo sem ter nenhuma responsabilidade pelo enredo. Porque eu assisti antes. Tá certo? Mas ele não pode acabar interferindo quando, por exemplo, se numa oração você pede para Deus te mostrar algum caminho, por exemplo, e isso acaba acontecendo, ele não tá interferindo? Interferindo. Sim. Aí nós temos dois extremos que temos que evitar. Se Deus não interfere em nada, tem um grupo chamado deísta, que é aquele que acredita que Deus criou o universo, deu corda e foi embora. E nos abandonou. Estamos sozinhos à própria sorte. Se Deus não interfere em nada, o deísmo está certo. Se Deus interfere demais, aí o pessoal do destino está certo. Você entendeu? Tudo é muito previsível. Tudo é destino. Eu não tenho culpa de nada. Você vestiu essa camisa porque Deus determinou. Não é nem o destinismo, nem o deísmo. Deus é o seguinte, ele age no mundo, mas com critérios. Por que é importante a oração intercessora? Vou dar um exemplo para você. Às vezes, o rapaz está lá no mundo das drogas, da promiscuidade, ele está lá na Cracolândia. E o diabo vai tentar pegá-lo lá. E vem um anjo de Deus e põe a luz em cima do rapaz. E o diabo fala assim, você não tem direito de vir aqui não, porque ele não está orando pedindo ajuda. O que você está fazendo aqui? Ele não está orando pedindo minha ajuda. Mas a mãe dele está orando de madrugada por ele lá. Não, mas olha só, isso é comprovado cientificamente, tá? Isso é comprovado cientificamente o que você falou. Tem um estudo de pacientes que estão em coma. Eu sei, fugiu o nome. É quando você está num coma assim... Eu não sei se é coma induzido, mas você está lá num coma que talvez você não volte nunca mais. E você está lá por muito tempo já. Sabe aqueles casos que você vê, às vezes a pessoa está há anos assim? Sim. Aí pegaram, né, um grupo de pessoas que estavam já por X tempo lá e pegaram um outro grupo de pessoas que estavam por um X tempo. Né? Um grupo com a mesma amostragem, só que para um desses grupos, eles pegaram um grupo de pessoas para orarem por esse grupo de pessoas. Né? E essas pessoas estão num coma tão profundo, um percentual dessas pessoas depois volta disso, né? Sai disso, ou seja, melhora e segue a sua vida depois. E aí, numa amostragem grande, eles fizeram um grupo com pessoas orando e um grupo sem pessoas orando. O que aconteceu foi que a diferença estatística foi brutal do número de pessoas que voltaram do coma para aquele grupo de pessoas que estavam recebendo oração. Então isso daqui funciona e existe e é científico isso. E você pode pesquisar matematicamente. Isso é comprovado. Agora, tem o seguinte, eu acredito no componente espiritual da oração. Só que eu também acredito num componente, talvez, metafísico da oração, que é o seguinte, se você pegar dois feijõezinhos... Você fala? Então assim, isso aqui pode ser explicado por um componente espiritual, mas também pode ser explicado por um componente metafísico. Eu não sei o porquê que isso aconteceu. Energia boa, né? Por exemplo, pega dois feijãozinhos hoje. Vamos fazer isso, vou postar nos stories. Dois feijõezinhos, um feijão aqui, e vou ficar xingando um o dia inteiro, o outro vou ficar falando coisa boa. Cara, eles vão mudar. Que loucura! É muito parecido com o coração. Concorda? Porque um eu vou falar coisas boas, o outro coisas ruins, então eu consigo interferir no que vai acontecer na vida, né? E aí você tem vários estudos. Mas uma outra coisa interessante é que a oração também tem um componente que às vezes você está orando pedindo para Deus, mas o fato de pedir e colocar para fora faz com que você também fique mais resiliente, faz com que você fique mais atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, Deus me ajuda a não falar palavrão, sei lá, que seja. Você está falando e você mesmo está ouvindo, então você mesmo está orientando as suas próprias atitudes a partir daqui. Sim. E aí você fala, nossa, graças a Deus. Às vezes... não só. Entendi. Entende? Então, assim, eu vou querer a explicação do Rodrigo, mas assim, eu vejo que isso funciona, é indiscutível. Agora, a minha dúvida, a discussão mesmo é sobre o quanto... na verdade, eu não tenho dúvida. Eu tenho já a minha tese, a minha opinião sobre o livre-arbítrio, né, nesse caso. Então, acho que Deus, sim, ele pode mudar destinos, direções e as interseções funcionam. E ele muda porque, como eu falei, ele sabe o fim desde o princípio, diz a Bíblia. Como ele sabe o fim desde o princípio, lembrando o caso do Gasparov, ele sabe as possibilidades julgadas que você poderia e o que você vai fazer. Agora, a pergunta do Tiago falando, tem uma tese, isso mesmo. Deus pode mudar o destino da pessoa, exemplo bíblico, porque eu gosto muito de ser bíblico.
Eu fiquei feliz com uma pessoa que esses dias eu tive com ela e ela falou assim, nossa, eu gosto do Rodrigo, ele é bíblico. Eu fiquei feliz com isso, não por arrogância, porque a gente tem que ir na palavra de Deus, né? É o seguinte, deixa eu pegar o fio da meada do que eu estava falando aqui. Eu só quis trazer aqui para uma coisa mais mundana, né? Mas mesmo a mundana. Temos também... Em primeiro lugar, eu vou lembrar, depois eu lembro outra parte que eu estava falando. A gente não pode também fazer uma separação muito grande entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando você fala o seguinte, eu não sei até que ponto isso é metafísico, até que ponto é Deus e tal, porque isso é uma herança grega. Isso é uma herança grega. O que significa essa herança grega? O Platão colocou o dualismo, foi o precursor do dualismo. O dualismo foi sistematizado mesmo, baseado na filosofia platônica, mas não é ele que começou. O Platão, ele ajuda a sistematizar porque ele recebe este Sócrates. Sócrates falava do mundo das ideias e o mundo da matéria. O Platão dá uma melhorada nisso e depois os dualistas implementam isso mais a partir da filosofia persa, que coloca que o mundo da matéria é muito distante do mundo da espiritualidade, mundo da energia. E a gente bebe nas fontes persas, na fonte platônica, na fonte socrática, e a gente acredita o seguinte, não, mas algumas coisas pode ser Deus, alguma coisa só a natureza. Por que essa separação? A Bíblia não tem essa dicotomia. Deus age na natureza e pela natureza. Tanto é que ele veio ao mundo encarnado no Filho de Maria. Percebeu? Então, quando você fala o seguinte, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu também estou repetindo e está trabalhando e tudo mais, tranquilo. Mas é um falso dilema você pensar que ou é isso ou é espiritual. O espiritual usa o nosso corpo. Uma conversa que a gente teve até uma vez com a Maíra junto. Por que é tão importante a posição da Maíra lá do livro A Comida do Céu? O que se come no céu. O que se come no céu. Porque o fruto do Espírito é justamente habitar no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu estou amaldiçoando uma pessoa, eu estou abrindo brechas para o mundo espiritual do mal tomar conta da minha vida. Uhum. A maldição é o que é? Apenas uma palavra, sílabas, tá certo? Se eu pegar a maldição, se eu xingar alguém, se eu xingar, amaldiçoar você e tal, gramaticalmente eu estou usando palavras. Mas mentalmente é que ele está trazendo consequência e espiritualmente também. Então o espírito age. O que são os milagres, por exemplo? Os milagres não são necessariamente coisas antinaturais que Deus faz. São leis da natureza que nós não conhecemos. Uhum. Esse é o ponto. Tá certo? Leis da natureza que nós não conhecemos. Agora, com relação a Deus agir, diz que o Espírito Santo age com todos. Como é que o Espírito Santo, já sabendo todos... lembrei o ponto que eu ia falar. É bíblico falar que Deus às vezes muda o destino de algumas pessoas. Eu não gosto muito da palavra destino, não. Porque até, em inglês, destiny, tá tudo bem, mas tem fate, né? E em português a gente só tem uma palavra para os dois, então fala destino, o pessoal pensa na cartomante ali, o destino tá escrito nas estrelas. Uhum. Né? Não é bem assim, eu não gosto desse tipo de destino. Mas que Deus pode mudar o rumo de uma pessoa, vamos usar assim para não ser confundido, a gente tem um caso clássico dos ninivitas, que Deus ia destruir a cidade, mas ele mandou primeiro o profeta Jonas para lá. Jonas pregou, a cidade se arrependeu e a Bíblia fala que Deus desistiu de destruí-los.